Leitura introdutória, nós não vamos terminar o assunto hoje, vamos abordar somente alguns aspectos. Capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 6, verso número 25, será a nossa leitura para a introdução deste assunto das boas obras. Apesar de Rodrigo ter dado recentemente o tema, nós vamos explorar alguns aspectos importantes. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 25. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 25. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Oremos. Pai amado, nós louvamos o Teu nome e rogamos, Senhor, as Tuas misericórdias sobre nós, somente compreendendo, entendendo, ó Deus, como Tua palavra revela, Senhor, a Tua vontade, e como é do Teu agrado, ó Deus, que observemos a Tua vontade, que só assim praticaremos boas obras, Senhor. Seja o nosso auxílio para entendermos com graça, ó Deus, os Teus preceitos, os Teus mandamentos. Nos ensina, Senhor, segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês já tiveram, em um momento anterior, a exposição deste capítulo da Confissão de Fé, o capítulo de número 15, melhor dizendo, o capítulo 16, a respeito do tema das boas obras. As duas primeiras sessões, vocês viram muito bem que elas tratam de dois elementos, ou alguns elementos importantíssimos. Primeira sessão diz: as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Prestem atenção no que a primeira sessão do capítulo 16 das boas obras diz. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, a palavra, são inventadas pelos homens que, movidos por um zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção. A segunda sessão diz: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são, observem, o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Vamos relembrar, irmãos, diante da leitura que nós fizemos aqui, alguns aspectos importantíssimos dentro do tema da boa obra, ou das boas obras. E julgo ser necessário nós estudarmos. Eu poderia ter dito, não, nós vamos, já que presbítero Rodrigo, ele aplicou recentemente esse capítulo, vamos adiantar, não vamos voltar, porque esse é um método de aprendizado, a repetição. Então, a repetição nos auxilia a não só memorizarmos, mas aprendermos verdades espirituais. E nesse processo de memorização, nós vamos recordar algumas coisas importantes dentro do tema das boas obras. O que essas sessões, elas ensinam? O que elas propõem? A sessão 1 e a sessão 2. Primeiro, nós devemos olhar que a sessão primeira, a sessão segunda, elas tentam mostrar, primeiro, a natureza das boas obras, a natureza, aquilo que é próprio das boas obras, qual é a fonte das boas obras. Então, a boa obra, ela tem uma fonte, ou as boas obras,
que as obras, elas verdadeiramente elas são boas, e são apenas boas se brotarem de um verdadeiro coração cheio de arrependimento e fé, que essas boas obras elas produzem alguns efeitos. Então elas expressam a gratidão do crente, a confirmação do crente, a edificação dos outros, a manifestação da fé aos outros e a refutação dos adversários de Deus, a glorificação a Deus e também o quanto elas são necessárias. Então, nós precisamos entender isso. Ou seja, qual a natureza das boas obras? Qual é a fonte das boas obras? Como é que eu posso dizer que aquilo que eu faço é uma obra verdadeira? Nós vamos ver que a obra verdadeira, ela é verdadeira, ou ela é boa obra, ou boas obras frutificam do mandamento divino. Então, eu não posso esquecer disso. Alguém que pratica uma boa obra, ela é boa porque ela está em conformidade com a vontade de Deus. Também precisamos entender se ela é fruto, se ela é resultado da observância da vontade de Deus, ela só pode ser boa na vida daqueles que professam arrependimento e fé. Então, um ímpio não tem uma boa obra, não pratica boas obras, porque são frutos do arrependimento e da fé do cristão. E aí, como nós vimos, alguns efeitos, essas boas obras, elas causam alguns efeitos. Primeiro, uma vida de boa obra, ela é o resultado de uma gratidão de coração ao Senhor. Alguém que pratica boas obras é alguém que vive e ama ao Senhor e por isso assim responde com boas obras. É uma expressão de gratidão, é uma confirmação da fé. Veja, irmãos, é interessante que aconteceu um debate na história da igreja e eu vou tentar trabalhar com você o seguinte: o crente é salvo pela fé ou pelas obras? Esse é o momento que vocês respondem. Pela fé, não é verdade? Mas sem obras ninguém será salvo. Deu para entender? Se é salvo pela fé, mas sem obras ninguém será salvo. Por quê? Porque o efeito, as boas obras são manifestam uma fé. Não existe uma fé sem evidenciada. Jesus disse: árvore boa produz frutos bons, árvore má produz frutos maus. Então veja, é próprio da natureza da árvore frutificar. As boas obras revelam frutos de fé, de crença. É a manifestação, é a confirmação. A Escritura também diz que a minha boa obra, ou as minhas boas obras, amparadas pela lei de Deus, edificam os outros. Servem de edificação para os outros. Também veremos que é uma manifestação da minha fé aos outros. Os ímpios, eles me conhecem como cristão pelas minhas boas obras. Eles dão testemunho da minha religião, da minha crença, pelas boas obras. E também pelas minhas boas obras, não se esqueça, amparadas pela lei de Deus, refutam os adversários de Deus, glorificam a Deus e são necessárias
na nossa vida cristã. Nós vamos discutir dentro dessa estrutura, certo? E aí precisamos começar pelo que a própria confissão ela tenta propor, tenta discutir a princípio. Então, embora vocês já viram, nós vamos explorar tudo aquilo que for necessário. Por que isso é importante? Porque nós temos paralelamente o romanismo com um discurso totalmente contrário daquilo que nós vamos ouvir. E, infelizmente, Augusto Nicodemos disse certa vez, os evangélicos saíram da igreja romana, mas a igreja romana não saiu dos evangélicos. Há uma mentalidade romana na igreja evangélica. E ela precisa ser desconstruída. Desconstruída. O que são boas obras, então? Comecemos. O que são boas obras? Você pergunta por aí, o que é uma boa obra, o que são boas obras? Você vai ter uma série de respostas. Você, por exemplo, pode chegar em observar que alguma comunidade religiosa vai dizer, nós praticamos boas obras. Eu não sei se, por exemplo, aqui em Currais Novos, eu nunca vi, nunca recebi a visita, mas em Recife é muito comum receber o que eles chamam de campanha do quilo. Aqui tem isso? Certo. Eu não sei se vocês nunca ouviram essa expressão aqui, campanha do quilo? Lá em Recife, as comunidades espíritas, elas dominicalmente pela manhã, elas saem nas residências de todos os bairros em busca de donativos. Aí por isso chama campanha do quilo. Chegam na sua porta, entregam um panfleto com a mensagem Chico Xavier, Allan Kardec, André Luiz e tantos outros. E ali você dá uma moeda, dá uma bolacha, dá um pão, e eles fazem, ajuntam tudo, criam alguns donativos e acabam distribuindo. E eles são considerados como vamos dizer assim, uma entidade religiosa com prática de boas obras. Você pega um indivíduo desse que chega no período natalino ou qualquer outro período e ele promove um assistencialismo, doação de cestas básicas, doação financeira de alguma forma, uma contribuição de outra forma, e se você quiser cometer um suicídio, você diga que um homem deste não pratica boas obras. Por quê? Porque ele está ali assistindo, cuidando do necessitado, entregando valores, em certo sentido, promovendo o alimento que chega à mesa. Isso é lindo, é louvável, seja numa instituição religiosa, seja numa ação particular, seja numa viagem missionária, independente de qualquer aspecto religioso. Você vai ver que toda boa ação voltada para o próximo pode ser e é considerada como uma boa obra. Mas nós precisamos pensar teologicamente. Nós precisamos pensar teologicamente. O que podemos definir? O que podemos dizer? O que são boas obras? Então, não é qualquer coisa feita como obra de caridade que qualifica uma boa obra. Ainda que tenha um revestimento de caridade que nos comova, que arranque de nós lágrimas
emoções. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça e todo final de ano, antes, uns 2 meses antes do período natalino, eles colocam uma grande árvore dentro do Tribunal de Justiça. E a proposta é que os juízes, desembargadores, eles peguem ali aquelas cartas, se você lê, são cartas que lhe emocionam, num contexto de pobreza, crianças pedindo coisas muitas vezes simples, outras extravagantes, mas você vê ali como emociona, e ali eles recolhem e fazem aquele grande momento. Então, quando chega no final do ano, você vê aquele mundaréu de presentes sendo entregues, quanta caridade, isso é boa obra. Na Escritura não é. Na Escritura não é. Podemos fazer grandes obras de caridade e ainda não ser boas obras. Então, o que define? Nós precisamos recorrer às Escrituras, e as Escrituras dizem: boas obras nem sempre, mesmo que sejam vestidas, estejam maquiadas de caridade, ainda podem não ser obras de caridade. Por que a Escritura diz assim? Porque ela coloca 2 requisitos importantes para que uma obra seja verdadeiramente boa. Ela estabelece 2 princípios importantes, melhor dizendo, 2 requisitos para que uma obra seja boa, para que eu diga, essa obra que está sendo feita é uma boa obra. Ela deve estar amparada em 2 requisitos. Primeiro, como nós vimos na sessão, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Ela deve estar amparada na vontade revelada de Deus. Ela pode ser, aos olhos humanos, considerada como boa, como louvável, de emocionar, de arrebatar corações, mas se ela não estiver amparada, fundamentada na palavra de Deus, ela não pode ser considerada uma boa obra. O que é uma boa obra, então, a partir desse requisito? É que Deus, o Senhor, Ele diz, Ele revela a sua vontade na sua palavra. Então, tudo aquilo que obedece à sua vontade, a vontade revelada, essa sim deve ser considerada uma boa obra. Volte para o verso de número 25 de Deuteronômio capítulo 6. Lembra que nós lemos: e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, vocês observam, e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, para que eu defina aquilo como sendo uma boa obra, ela deve estar fundamentada na vontade de Deus. Se ela não está fundamentada, ela automaticamente transgride a lei de Deus. Então, o que é uma boa obra? Primeiro requisito, ela deve ser amparada pela vontade de Deus. Deus ordenou. Se Deus ordenou, é uma boa obra. Se Deus não ordenou, não pode ser uma boa obra. Simples assim. Por que é importante, irmãos, isso? Por exemplo, vamos supor que
algum homem deixe sua esposa, ou vice-versa, e ali ele se relaciona com outra pessoa, e ali eles vivem apaixonadamente, e ele ama aquela mulher, e ele se dedica àquela mulher. E aí, veja que cristianismo, como esse é um homem bíblico, mas a conjuntura é violação do 7º mandamento. A conjuntura é violação do 7º mandamento. Aquilo não pode ser bom, ainda que tenha uma aparência boa, ainda que tenha uma maquiagem muito boa, que revele muitas vezes cristianismo, mas a estrutura ela é pecaminosa, ela não pode ser boa, ela deve estar amparada pela vontade de Deus. Então, boas obras frutificam da vontade revelada de Deus. Um dos requisitos também para ela que seja boas obras é que ela deve vir de uma boa consciência. Como assim, pastor? De uma boa consciência. Porque não é só o fato dela ser fruto da vontade de Deus, né? Mas ela deve também ser fruto de um coração sincero diante de Deus. Porque eu posso, em algum sentido, fazer em algum momento aquilo que Deus ordena, mas meu coração está distante de Deus. E simplesmente ser uma prática religiosa. Quero dar um exemplo. Deus ordena assistir os necessitados? Sim. Quando eu assisto um necessitado, eu estou cumprindo a lei de Deus. Mas eu posso cumprir neste requisito a lei de Deus e meu coração está distante de Deus. Então, as boas obras, elas são fundamentadas na revelação de Deus e elas devem ser produtos de um coração sincero num ato de serviço a Deus. Então, quais as motivações do meu coração em praticar as boas obras? Eu estou promovendo um ato de serviço a Deus. Não sou eu quem estou socorrendo, mas é o próprio Deus socorrendo através de mim. E eu me escondo para que não receba a glória que é do meu Senhor. Eu aprendi com um diácono nas igrejas reformadas do Brasil. Ele disse que sempre que a diaconia das igrejas reformadas socorriam os irmãos necessitados da igreja, ele dizia que os irmãos, alguns deles, ficavam maravilhados com os diáconos. Porque, irmãos, reparem, nós estamos num contexto evangélico em que o povo não sabe nem o que é diaconia, quanto mais socorrer os outros. E você está numa igreja fiel, que tem uma diaconia verdadeira, os irmãos não padecem. E aí, me lembro como hoje, numa conversa no almoço com o presidente da diaconia, e ele me disse, uma das coisas que eu instruo aos diáconos, quando nós vamos socorrer os necessitados, quando eles começam a dizer muito obrigado, eu corto logo e digo, meu irmão, é Cristo quem lhe socorre. É Cristo quem lhe socorre. Nós somos simplesmente instrumentos de Cristo no socorro. Quando nós entendemos as boas obras, elas são realizações de um coração sincero, objetivando servir a Deus. Nós estamos desejando, através do serviço a Deus, socorrer os outros. Isso é muito importante.
Porque se seguimos esse princípio, um descrente não pode fazer uma boa obra. É importante isso, irmãos, porque às vezes nós observamos o romanismo na cabeça de muitos evangélicos. Olhe, ela não é evangélica, mas pense numa mulher de fé. Eu ouço isso direto. Tem uns mais sofisticados, quase que morre, foi sorte. Mas tem outros que dizem assim: pense numa mulher de fé, pense num homem de fé. Como esse homem é bom, olha o quanto ele distribui coisas, cestas básicas. Veja como esse cantor é bom, quantas obras sociais ele não faz. Veja como esse jogador é bom, ele tem escolinhas de futebol, ele cuida das crianças, ele distribui cestas básicas, ele tira os jovens das drogas. Veja como ele é um homem bom, ele pratica boas obras. Então, a impossibilidade de um descrente fazer boas obras deve-se ao fato justamente de seu coração estar fazendo tudo isso não para servir a Deus. Porque o que eles estão promovendo? O que eles estão buscando? Com tanto assistencialismo. Porque, imagine, vamos pensar, irmãos, tentar raciocinar. Qual o sistema de governo no Brasil mais assiste os outros? Entre aspas, assiste entre aspas do tamanho desse prédio. Qual? Bolsa Gás, Bolsa... Me desculpe, nem sei se vocês entendem essa palavra como absorvente, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Pet, Bolsa Transporte. Bolsa é o que não falta. Bolsa é o que não falta. Fazer uma obra no sertão do Araripe. Eu não sei porque às vezes eu entro nesse debate, eu não quero, mas às vezes parece que me chamam, me amam, olham para mim e dizem: esse cara tem cara de oposição ao comunismo. E aí lá na Serra do Araripe entraram na política e eu descasquei o governo do PT. E aí um jovem me chamou e disse: por que vocês falam tanto mal de Lulu? Eu disse que é um bandido. Aí veja, mas ele nos ajuda. Eu disse, na época, nos ajuda com quanto? Com R$150. Eu disse, dá para vocês comprarem pelo menos uma galinha? Não, não dá. Sabe por que não dá, irmãos? Porque a Serra do Araripe para Araripina é muito longe. 1h30, 2 horas. Só o fato de descer de carro e subir, já vai-se embora aí combustível. O que acontece? Um mercadinho abre na esquina, bota um sabonete por R$5. Por R$5. Uma pedra de sabonete por R$5. Ele tem que comprar, porque se ele for descer para comprar o sabonete e subir, ele tem gastado muito mais. E ele vai pagar os 5 ali. Então 150 voa. Se ele comprar 3 sabonetes, já foi embora 15 conto. Mas ele nos socorre, ele nos ajuda. E aí vamos imaginar que esse 150 fizesse a diferença de fato, que não é o caso. Para vocês terem ideia, o Senhor até me ensinou eu almoçava nessa época muito com minha avó. E minha avó gosta muito de galinha, e eu não gosto de frango. Eu não gosto. Eu como. O meu gostar não é que eu odeio, não. Eu como lá em casa. Semana comi estrogonofe 3 vezes.
eu como. Mas se botar uma carne vermelha e frango, eu não como. Só que na minha avó estava todo dia eu ia para lá frango. Aí eu ia tomar café de noite, cuscuz com frango. Aí eu ia comer de manhã ovo frito. Eu disse, vovó, qualquer dia desse eu vou chegar aqui voando. Em seguida, eu fui para esse evento, lá, 15 dias na Serra do Araripe. E aí, irmãos, o Senhor me ensinou, foi na hora do almoço, quando fizemos a fila, que o pastor disse assim, sabe qual vai ser o prato de hoje? Aí eu pensei, né, uma comida da região. Ele, frango. Eu não tive nem tempo de ficar angustiado. Irmãos, se vocês vissem o grito de alegria daquele povo, que iam comer frango. Iam comer frango. Naquele momento eu pedi perdão ao Senhor, disse, Senhor, todos os dias o Senhor me dando frango, e eu simplesmente estava murmurando, e o povo aqui desejoso de comer frango. Veja, frango, irmãos, eles não tinham condições de comprar uma galinha, de criar galinha, mas eles tinham 150. E aí você veja, bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa... Que homem bom, que governo bom. A Escritura diz que uma obra, por mais que seja boa, se a motivação não for a glória de Deus, qual é a motivação de um governo socialista? Escravização. Por mais que seja boa, não promove a glória de Deus. Ela não pode ser uma boa obra. Não pode ser uma boa obra. Vou dar outro exemplo. O cara não tem dom de eunuco. Ele não tem dom de eunuco. Mas ele decide ser celibatário. Ele decide ser celibatário. Ele não quer casar para servir a Deus. E alguém pode olhar assim, que homem piedoso. Veja que jovem piedoso. Ele está dedicando toda a sua vida ao Senhor. Nem família ele quer constituir. Ele quer viver uma vida de celibatário. Ele não está praticando uma boa obra. Por quê? Porque se ele não é eunuco por natureza, ele está simplesmente indo de encontro à ordenança divina do casamento. E por mais que pareça ser piedosa, ele está em desobediência à palavra de Deus. Por isso que a Escritura chama muita atenção da consciência, para que não cauterizemos a consciência. Por que não cauterizemos a consciência? Porque uma mente cauterizada, ela não se colocará à disposição da palavra de Deus. E ele só pode viver uma vida cristã, adequada, bíblica, convincente, mesmo muitas vezes com falhas, mas ele só pode viver uma vida cristã de boas obras a partir quando ele coloca a sua mente à disposição da palavra de Deus. Então, preste atenção, irmãos. Sinceridade não é sinônimo de certo, de verdadeiro, de verídico, de santo e de piedoso. Eu posso ser a pessoa mais sincera, mas ainda não praticar uma boa obra. Sinceridade não é sinônimo de verdade. Eu posso ser sincero, mas errado. Deus conhece o meu coração e ainda ser errado. Porque esse universo ele deve estar amparado
para viver de acordo com a vontade de Deus. Isso, irmãos, deve permear a nossa mente, porque, às vezes, em nome da sinceridade, nós criamos nossas regras, criamos uma série de coisas, e nós estamos submissos a uma série de ordenanças, mas não ordenanças segundo Deus. Ricardo. Exatamente. E aí, irmãos, veja, eu quero fechar com isso aqui, essa questão de sinceridade, porque nós, levantando esses elementos, você pode pensar, quanta gente não está fazendo certas coisas e elas estão sendo sinceras nas suas ações. Mas sinceridade não é sinônimo de verdade, de boa obra. Inclusive, irmãos, a pessoa sincera, imagine uma sinceridade religiosa, uma convicção religiosa. Jesus chega a dizer para os seus discípulos que nos dias dele, alguns matariam com o objetivo de glorificar a Deus. Eram sinceros religiosos. Eles tinham uma sinceridade religiosa. É possível um homem sincero cometer crimes terríveis, mas com a convicção sincera: eu estou servindo a Deus. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus, e ele ser sincero. E ainda assim ser pecaminoso, não ser a prática de boas obras. Por quê? Porque a boa obra, ela é resultado da obediência aos mandamentos de Deus. Eu posso estar sincero, religiosamente sincero, envolvido, mas ainda não agradar a Deus nas minhas ações. O tempo não permite continuar mais. Vamos continuar semana que vem. Mas por que esse assunto é importante? Lembra que nós introduzimos o romanismo não sai da mente evangélica? Porque o que é que acontece, irmãos? Nós aqui denunciamos uma série de coisas que são contraditórias à vontade de Deus e não podem ser consideradas boas obras, mesmo que tenha aspecto religioso, mesmo que tenha aparência de piedade, mesmo que tenha um revestimento de religiosidade. Mas nós devemos entender uma coisa que pode nos afetar: é quando nós queremos criar os nossos próprios caminhos para agradar a Deus. Que quando, com toda sinceridade, nós queremos criar algumas mandingas, alguns votos, algumas coisas que muitas vezes Deus não ordenou para agradar ao Senhor, e coisas que não estão ordenadas pela palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. O culto falso. Você acha que todo mundo que presta um culto falso, ele está sendo insincero? Não. Tem gente que está adorando com fervor,
Eu tenho um amigo, quando nós éramos pentecostais, eu não gostava de sentar, ficar em pé do lado dele, nem sentar ao lado dele no culto pentecostal. Por quê? Porque quando o fogo caía, ele chorava, que eu tinha medo dele derreter. E ficava uma poça de suor, de pulo, de salto, de chororô. Ele se emocionava, ele era verdadeiro. Eu via isso nele. Pessoas sinceras, verdadeiras. Fazem um culto, eles estão ali envolvidos. Mas por que é inaceitável? Porque não é uma boa obra? Porque é um falso culto? Porque é algo instituído pelo homem, não segundo a vontade de Deus. E nós muitas vezes somos assim. Nós queremos agradar a Deus, mas não conforme Deus ordena. Nós queremos criar os nossos próprios caminhos, os nossos próprios mandamentos, os nossos próprios pulinhos, as nossas figas, os nossos trejeitos. E Deus não aceita isso. Deus não aceita. Porque aquilo que só pode ser considerado uma boa obra se estiver de fato amparada pela vontade revelada de Deus. Segunda coisa, é antinatural para as Escrituras que um crente não tenha boas obras. É natural que ele sirva e que ele tenha boas obras. Isso é um processo natural da fé salvadora de um coração arrependido. Terceiro, cuidado com a sua sinceridade. Você pode estar sendo sincero, verdadeiro, mas ainda está errado. Se não estiver amparado pela vontade de Deus, você está errado. Então eu não devo colocar requisito à minha sinceridade, mas se a palavra de Deus julgou a minha sinceridade, julgou a minha obra, e não a minha sinceridade validar ou não aquilo que eu estou fazendo. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós continuaremos a tratar sobre este assunto, somente no aspecto do homem não regenerado. Oremos, que as crianças já pedem para que termine. Senhor bendito, obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Livra-nos, Senhor, das falsas impressões, daquilo, ó Deus, que pensamos, almejamos, que são contrárias à tua verdade, que nós muitas vezes nos apoiamos e pensamos que estamos te agradando, são obras de nossas mãos. Livra-nos, Senhor, disso. Segundo a tua vontade, nos guia para a glória do teu nome. Nos dê uma tarde de descanso, renova nossas forças e que à noite o Senhor possa nos abençoar novamente em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.